da Silva, escultor, nasceu em 1880 em Lisboa e aqui no Grão Vasco, em Viseu, ganha uma exposição dedicada às medalhas deste escultor. Comigo tenho Graça Marcelino, técnica superior do Museu Grão Vasco. Este é um episódio da Nossa Cultura dedicado a esta exposição temporária que vamos poder encontrar aqui no Grão Vasco. Para começar, Graça, gostava de lhe perguntar quem foi este João da Silva. João da Silva foi um escultor, portanto, do princípio do século XX, em meados do século XX, que realmente, curiosamente, é bastante desconhecido do público em geral, digamos assim. Era um excelente escultor, mas ficou muito conhecido também pelas suas medalhas. Era um medalhista exímio, muito bom, excelente medalhista. E, portanto, aqui no Museu Grão Vasco, nós digamos que o acervo que temos deste escultor não é assim tão vasto, mas temos 2 ou 3 esculturas de pequena dimensão, escultura animalista, pequenos animaizinhos, umas cabrinhas e uns cabritos e um pequeno burrinho, e também umas pequenas e delicadas figuras femininas, mas temos essencialmente uma vasta coleção de medalhas da sua autoria. E, portanto, João da Silva, para além de era um excelente escultor, mas dedicou-se também a esta área da medalhística. Portanto, digamos que as medalhas de João da Silva são pequenas esculturinhas que cabem na palma da nossa mão. E há aqui medalhas muito pormenorizadas, mas falava primeiro de um passo muito importante para a criação destas exposições, que são o inventário. A Graça faz os inventários destas cerca de 70 medalhas que vamos olhar. Perguntava-lhe como é que funciona esse processo, também a importância que esse processo tem de ter e que às vezes é muito esquecida quando as pessoas chegam e apenas veem as medalhas. O que é que foi feito por trás? Muito bem. Pois, de facto, o inventário é um trabalho nos museus que é bastante desconhecido. É assim, digamos que está escondido dos olhos do público, mas que eu diria, não sei se poderei dizer isto, porque eu, como faço inventário, gosto bastante de o fazer, mas eu diria que é quase como o motor de um museu. É depois de se fazer o inventário que se possibilita uma data de ações consequentes desse inventário. O inventário não é mais do que o estudo e o conhecimento e o atestar de propriedade de uma obra de arte. Ou seja, cada obra de arte tem é como se tivesse um bilhete de identidade. Tem uma pequena ficha e nela deve constar tudo aquilo que sabemos sobre a obra de arte que pertence ao museu, não é? Tem um número, atribuímos-lhe um número, tem diversas fotografias de diferentes aspectos e posições da peça, tem um título, uma descrição, dimensões, autoria, etc. Mas depois um bom inventário é aquilo que conseguimos fazer com ele, ou seja, se estudarmos bem essa peça, se a investigarmos, conseguimos quase que dar vida às obras de arte, não é? Porque ficamos a saber quem é que era o autor, em que circunstâncias é que a peça foi realizada, foi criada, por onde é que passou, qual é o historial da peça, muito importante, ou quais foram a própria história também. Exatamente, é isso mesmo. Portanto, as peças tomam vida com um inventário bem feito e com um bom inventário, não é? São cerca de 70 medalhas. Também lhe perguntava o trabalho e o tempo que é preciso para escrutinar estas 70 obras pequeninas, como dizia, de diferentes tamanhos, mas também diferentes pesos. Pois, de facto, este trabalho de inventário acho que não acaba nunca, porque começamos com estas coisas mais imediatas, da atribuição de um número, de um título, da descrição, mas depois muitas destas obras de arte desconhecemos quase tudo sobre elas, não é? Quem é que foi o autor? Há muitas que têm autor desconhecido, não sabemos, temos que ir investigar, procurar, saber, comparar e, portanto, muitas vezes estamos a trabalhar sobre uma outra obra de arte e aparece-nos informação de outra e, portanto, está sempre em aberto, estamos sempre com a possibilidade de aumentarmos o conhecimento sobre o nosso acervo e sobre as coleções. E quais são, assim, os passos para fazer um bom inventário? Então, logo que entra uma coleção ou uma peça de arte no museu, a primeira coisa a fazer é atribuir-lhe um número de inventário. E registá-lo num livro manual, mas abrir também uma ficha. Neste momento trabalhamos com programas informáticos e, portanto, é uma ficha que já não é manual, naqueles ficheirinhos que estávamos habituados a ver.
E depois é ir preenchendo essa ficha, ir estudando a peça, ter lá à frente, descrevê-la muito bem, para que, imagino que antigamente não havia a facilidade de tirar as fotografias, mas mesmo hoje em dia, tendo uma fotografia ao lado, se nós fizermos uma boa descrição, podemos dar uma noção muito completa do que é a obra de arte que temos em reserva ou exposta. Portanto, são esses passinhos todos, depois temos que a medir, temos que pesar, temos que falar do estado de conservação, se está muito frágil, se está robusta, se dá para expor, e saber, acima de tudo, se atribuir-lhe esta propriedade do Museu Grão Vasco. Não é uma peça que se tornou do Museu Grão Vasco, é pública, não é património, mas está bem estudada, um bom inventário, permite ir muito mais além, permite fazer uma publicação, uma exposição, etc. Estas medalhas de bronze chegam. Como é que se olha para estas peças e se forma uma exposição? Pois, é um bocadinho a partir disto que estivemos a falar. A princípio, os bens todos, portanto, eu acho que posso dizer que tudo começou, no caso desta exposição e destas medalhas, em 2013, quando o Museu Nacional de Grão Vasco integrou o legado de uma grande colecionadora, de Ana Maria Pereira da Gama, que legou ao museu um vasto conjunto de bens artísticos e que vieram enriquecer as nossas coleções de pintura, escultura, mobiliário, e entre as coleções foram também muito enriquecidas uma vasta coleção de numismática, portanto quase cerca de 3.000 moedas vieram nessa altura, e também uma grande e robusta coleção de medalhística, 200 medalhas integraram a nossa já existente coleção de medalhística. Dentro dessas medalhas destacaram-se desde logo as medalhas de João da Silva, pelo número, eram 70, era logo um grande número de medalhas, e também pela qualidade e pelo rigor de execução, pela beleza que tem, de maneira que começámos por fazer o inventário de todas as obras que entraram, isso é óbvio, o inventário básico, abrir a ficha, atribuir o número, e depois estudámos em primeiro lugar estas medalhas de João da Silva, que ao longo dos anos, posso dizer que foram alguns anos, 1 ou 2 anos, foram inventariadas, estudadas, editou-se um catálogo, e agora em fevereiro, no início de fevereiro, iremos ter a exposição das mesmas. Porque, Graça, sem inventário não há exposições. Sem inventário não há museus, quase que me arrisco a dizer, não é? Porque as peças muitas vezes, senão é um aglomerado de peças numa casa, e não é isso que um museu é, não é verdade? Esta importância do inventário aqui neste episódio do Nossa Cultura, que pode acompanhar na Rádio Observador.